Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer ao Instituto Chico Xavier, em nome da Rita, pelo convite de estar aqui essa tarde com vocês, tão bem acompanhado de Vânia e Cláudio. E a vocês que dedicaram essa tarde de sábado, que vieram até aqui, tratar de um assunto tão importante, ouvir falar de um assunto tão importante, que é família. Então, se nós pensarmos no processo de evolução, no nosso processo de progredir como seres, nós já estamos no bom caminho, né? Nós já estamos escolhendo outros valores que não só aqueles que brilham, só aqueles que apelam a gente todos os dias. Numa tarde de sábado, onde nós poderíamos estar fazendo mil outras coisas que apelam. Muito obrigado pela presença de vocês. Também é a minha estreia falando deste assunto. Eu já há algum tempo eu falo em várias casas espíritas, aqui de Tudo, de Salto, palestras motivacionais em faculdade, mas esse tema é a primeira vez que eu vou estar desenvolvendo com vocês. E eu sou um alemão chorão. Não parece, mas eu sou um alemão chorão. Eu acho que quando a gente vai ficando um pouquinho mais experiente, a gente vai ficando um pouquinho mais molenga, não sei. Então algumas pessoas, quando me olham pela primeira vez, dizem assim: nossa, que alemão nojento. Eu tenho consciência disso, eu tenho aquela carinha, né, daquele narizinho, mas eu não sou assim não. Com o passar do tempo a gente vai descobrindo. O tema que me cabe nesta tarde é Filhos adotivos, amor em ação. Filhos adotivos, amor em ação. E aí eu escolhi 3 frases, 3 pensamentos, para que a gente pudesse começar a nossa tarde. A primeira frase é: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. De nada adianta nós professarmos esta ou aquela religião. Não adianta nada se nós nos professamos espíritas, católicos, budistas, evangélicos, quadrangular, circular, evangélico, tudo que tiver. Não é a fé que não salva em nada. E quando nós temos o conceito de salvação, não é aquela salvação de retenção de pecados, como algumas pessoas ainda pensam. Salvar-nos de nós mesmos, de cometimento dos mesmos erros que vimos cometendo há muitos e muitos séculos. Se não colocarmos essa fé que nós temos no divino em ação, em obras, nós temos que trabalhar. Se não trabalharmos, isso não vai funcionar. Não tem como. Algumas das primas nossas e outras religiões, basta apenas o crer. O crer num ser superior, o crer num ser que tudo perdoa ou que tudo pune. Mas a relação não é essa. A relação é de trabalhar, de fazer alguma coisa. Segundo pensamento que vai basear o desenvolvimento da minha palestra de hoje: aqueles que amparamos constituem o nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. A questão daqueles que amparamos constituem o nosso sustentáculo, ela pode estar contida também naquela: o amar ao próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas. Então aqui é o pousar os olhos sobre alguém, é olhar o nosso semelhante, é o nosso semelhante que vai fazer com que nós tenhamos uma sustentação. É o deixar do egoísmo, é verificar que nós precisamos do próximo ao nosso lado, que sozinhos nós não fazemos nada, não somos nada. Nós precisamos uns dos outros.
Então, toda vez que nós amparamos alguém, e esse amparar não é no sentido de levantar do chão, é no sentido de olhar para o próximo. É esquecermos do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo e começarmos a caminhar. A última frase, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Nós já ouvimos tantas vezes essa frase. É um chavão do clichê, mas é tão real. A cada dia que eu desperto, a cada oportunidade que a divindade, que a inteligência suprema, que o grande arquiteto, seja lá o nome que eu der, me dá a oportunidade de acordar pela manhã, é uma nova oportunidade de refazer, de escrever um novo final para mim. Então, essa frase, eu não posso voltar atrás. Fantástico, porque o atrás é o passado, passou, não existe. Existe no sentido que ele forma aquilo que eu sou hoje. É uma bagagem que eu trago comigo, mas é uma bagagem não de sofrimento, não de arrastar de correntes, é de construção. Eu hoje estou aquilo que eu venho construindo ao longo do tempo. E hoje eu tenho uma nova oportunidade, nós estamos nos dando agora um novo começo. A cada leitura edificante que nós fazemos, ao simples ato de desligar um programa menos feliz na nossa televisão, é um novo começo. São coisinhas simples que nós podemos fazer todo dia. Nós não precisamos inaugurar uma creche. Nós não precisamos fazer um cheque poupudo para alguém. É simplesmente não pensar mal de alguém. Já é um novo começo. É escrever um novo fim. Transportando isso para o universo do tema de hoje, que é a adoção, a fé, se não tiver obras, é morte em si mesmo, aqueles que amparamos e fazer um novo começo. Aí, nós vamos fazer um novo começo. Adotar é mudar um destino. Vamos criar juntos um final feliz para a história de uma criança? Por que não? E aí, o complemento. Será que nós estamos criando um final feliz para a história desta criança ou para a nossa própria história? Essa é a reflexão também, quando nós falamos em adoção. Mudar um destino. O destino de quem? O destino da criança ou o meu destino? E nós dois juntos vamos mudar qual o destino? Do nosso planeta. Daquilo que nos serve. Porque vai ser amor em ação. A adoção só funciona se houver amor. Se não funciona. Filhos, decisão. A fotografia bonitinha, né, do menininho, benezinho, gorduchinho. Olha que ele tem uma plantinha ali na mão, aquela plantinha vai crescendo. Aí nós pensamos em ter filhos. A Cláudia vai falar depois sobre casamento, exatamente a questão dos filhos. A cobrança que há quando há o casamento e que precisa ter filhos desse casamento também. Filhos é uma decisão. Né? Nós temos que decidir. Invariavelmente decidimos. E algumas vezes é um ups que acontece. E aí nós não decidimos. Foi o ups, mas esse ups a gente também não pode, nós espíritas sabemos, que esse ups, muito provavelmente, a espiritualidade se aproveita de toda e qualquer situação. Se nós analisarmos, nós espíritas, não só sabemos, mas cremos que nós temos um universo de 6 a 7 bilhões, se não me engano, aqui nesse plano. E aproximadamente 30 bilhões ao redor, procurando uma oportunidade de reencarne. Então, muitas vezes, nós não planejamos.
mas o plano espiritual planejou. A decisão de ter filhos, filhos dos outros ou os meus filhos? Coisa interessante isso, né? Filho dos outros, meus filhos, filhos biológicos. Quanto nessa questão de filhos tem a questão da posse, da vaidade, tanto de filhos adotivos quanto de filhos biológicos. Eu tenho a minha esposa, o meu carro, o meu trabalho, a minha poupuda conta bancária e os meus filhos. Olha que cidadão bem-sucedido. Ele tem tudo. Ele tem tudo. Filho faz parte desse equipamento. Esposa, carro, casa, piscina, churrasqueira e uma poupuda conta bancária. Né? O meu tempo aí, a poupança Bandeirinhos. Mais ou menos isso. Sentimento de posse, será? A decisão dos filhos. Vaidade. Vaidade. Quantos de nós ainda imaginam, e eu não vou me excluir disso, quantas vezes eu pensei, como seria um filho, um clonezinho do Klaus? Porque é o que nós pensamos quando nós queremos um filho biológico. Porque nós somos fantásticos, inteligentíssimos, superdotados, e nós queremos perpetuar isso pelos nossos filhos. Vou deixar a minha marca nesse planeta com filhos, vai herdar todas as minhas maravilhosas qualidades, que nós todos somos, fora os meus bens, a minha casa, o meu carro, talvez. Vaidade, ou não? Se existe uma pessoa que nós não podemos enganar, somos nós mesmos. Nós podemos enganar aquela famosa frase: muita gente durante um certo tempo, mas não todo mundo o tempo todo. E nós temos um quartinho escuro que é chamado consciência, e esse nos chama a atenção. Então a questão dos filhos também é uma questão de uma decisão muito bem pensada, de posse, de vaidade. O que eu quero com o filho? Por que um filho? Ou por que não ter o filho? Que essa também é a decisão. Eu não quero um filho porque esse não é o momento na minha carreira para ter um filho. Quantas vezes eu ouvi essa frase? Eu sou mulher, agora quero me libertar porque ela queimou o sutiã lá atrás, nos anos 60, 70. Né? Eu sou do tempo. Silvia, nós somos do tempo. Hein? Né? Primeiro elas queimaram o sutiã. Não, primeiro foi a questão do sufrágio. Né? Elas foram fazer o voto. E depois elas foram queimar, e Betty Friedman, e o resto toda a história. E hoje também tem as mulheres que falam assim: não, eu não vou ter filhos. Primeiro que meu corpo vai ficar um lixo. Né? Vai cair tudo, no meio da gravidade. Aí imagina que vai querer mamar em mim, olha. Então, o não ter filhos também tem a ver com a vaidade, com posse, com uma série de coisas. Pensar nisso. Atenção. E eu achei essa citação, eu gosto muito desse autor, Gibran, Khalil Gibran, e esse livro, O Profeta, é um livro de cabeceira. Eu tenho 2 livros, que é A Voz do Mestre e O Profeta. Nossos filhos, gente, Gibran, Khalil Gibran, não estou falando do Espiritismo. Nossos filhos não são nossos filhos, o grifo é meu. São os filhos e as filhas da vida que anseiam por si mesmo. São filhos e filhas do universo, do cosmos, que anda sem a nossa interferência. O cosmos anseia por si mesmo, sozinho. Os filhos vêm através de vós, mas não de vós. O que é da carne, o que é do espírito, é do espírito. Já ouvimos isso? E embora estejam convosco, não vos pertencem. Podeis dar o seu amor, mas não os seus pensamentos. Olha que maravilha. E nós achando que estamos dando o amor, e eles têm que pensar como nós. Pois eles possuem seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não as suas almas. O abrigo eu acalanto, mas a alma é alma. É individual, é dele.
pois suas almas vivem na casa do amanhã. Eu acho tão linda essa frase. As suas almas vivem na casa do amanhã, no progresso, onde não podeis visitar nem mesmo em sonho. Eu posso oferecer, eu posso dar, eu posso parar. E aí está o verdadeiro amor, a questão do amor, o amor que não aprisiona. Eu te amo tanto que eu quero que você me deixe e vá ser feliz, onde você acha que está a tua felicidade. Esse amor eu quero alcançar, não tenho. Confesso que eu não tenho, porque sair de casa leva um pau. Eu estou procurando chegar lá. Como diz o nosso amigo José Medrado, da Bahia, faz muito tempo que eu não o ouço, ele fala, com aquele sotaque sueco dele, da reforma íntima possível. E ele sempre fala isso, da reforma íntima possível. Faça o que é possível agora. Isso tudo nós sabemos, é maravilhoso. Estamos a caminho e estamos compreendendo. Nós também temos que ter um pouquinho de aceitação de como nós estamos. Maravilhoso isso aqui, né? De Khalil Gibran. Nós progredimos, e a lei do progresso é inevitável, nós achamos muitas vezes que não progredimos quando a gente ouve e vê algumas barbaridades no nosso dia a dia. Mas nós progredimos a tal ponto que nós queremos criar um Dia Nacional da Adoção, porque chegou-se à conclusão que deveria-se olhar e pousar os olhos nessa questão com um pouco menos de casa grande e senzala, que é ainda o que norteia muito o nosso pensamento, principalmente como brasileiros. Nós somos ainda muito casa grande e senzala. E demos a importância um pontapézinho inicial, que eu acho que isso é um pontapézinho inicial, que é o Dia Nacional da Adoção, onde nós acreditamos que o amor é muito mais forte que o destino, porque muitas pessoas acreditam no famoso Maktub, assim está escrito, e assim vai ser para sempre. Não, não é assim. Se fosse assim, nós seríamos meros marionetes da divindade. Nós temos o poder de diariamente mudar através da força do amor, que é a força mais poderosa do universo. Nós podemos mudar o nosso destino. E criamos no dia 25 de maio o Dia da Adoção. Infelizmente, eu vou tratar agora nessa primeira parte dos aspectos, vamos dizer assim, existem pessoas muito mais habilitadas do que eu para falar tecnicamente sobre a adoção. Eu vou falar sobre a minha experiência e sobre o que eu tenho visto e o que eu tenho colhido a respeito. O Dia Nacional da Adoção, infelizmente, ainda é o Dia Nacional de Adoção apenas para crianças brancas. Quase 30 mil casais estão à espera por uma adoção no nosso país, mas apenas 5 mil crianças, em média, estão cadastradas para essa adoção. Logicamente, essa conta não está fechando. Nós teríamos aí que ter, são 6 pais para criança, por criança. Essa conta não está fechando. Por quê? Porque nós temos ainda exigências de cor de pele, porque todos procuram recém-nascidos e de corzinha branca. Complicado isso. Imagina, 30 mil cadastrados, casais esperando por uma adoção e 5 mil crianças cadastradas para serem adotadas, aptas à adoção, ou seja, o pai tem poder destituído, aquela questão toda resolvida. Só 5 mil. Era para não ter crianças mais no Brasil à espera de adoção. E eu vou apresentar para vocês um vídeo que dá um retrato sobre uma criança, uma adoção tardia, sobre como as coisas se passam ainda hoje em dia. Não é isso? A paciência da virtude. O celular e a bolsa do rapaz não foram levados.
Segundo a polícia, o estudante foi assassinado por volta das 9h30 da noite, quando saía da faculdade. Um vigilante ouviu um tiro e viu uma pessoa fugindo em seguida. Eu não tenho dó. Não tenho dó nem piedade de ninguém. Eu sei que ninguém vai ter de mim. A maioria delas, cerca de 90%, tem mais de 5 anos. E não são brancas. E a preferência brasileira de adoção, que os casais preenchem na hora de pedir e se inscrever, é por crianças com até 3 anos do sexo feminino e da cor branca. A maioria dos candidatos não aceita irmãos. E aí a gente fica olhando esses dados, né? Por que não consegue bater esse número? Eu conversei ontem, quero agradecer muito a doutora Ivone Caetano, que é titular da Vara da Infância e da Juventude e do Idoso aqui do Rio de Janeiro, um trabalho grande. E o desembargador Antônio Carlos Meireles, Malheiros, desculpe, doutor, o desembargador Malheiros lá de São Paulo. E aí, tem pessoas com coração enorme, né, que estão lá. E eu pedi para mostrar essa matéria hoje de manhã para vocês, porque eu acredito que, como eu estou vendo aqui no meu Twitter agora, que tem gente do outro lado aí que não conhece essas crianças, né, que não sabem, ou não despertou dentro do coração ainda essa coisa de doação mesmo, de amor, né? E que não seja aquela coisa de você falar assim, ah não, ficou por caridade, não é isso. A gente queria tocar o seu coração naquele pontinho do amor, né? De colocar uma pessoa do teu lado que tem esse sonho, né? Esse menino cantando, né? Eu sou o sol, né? Todos nós somos o sol, né? E aí um outro dado que me chama a atenção é que 84% de todos nós que nos colocamos na fila da adoção só querem adotar uma criança. Então já invalida aquelas famílias de crianças, né, irmãos que estão ali para adoção. 37% só aceitam crianças brancas. 82% não aceitam irmãos. E 78% só aceitam crianças de até 3 anos de idade e da cor branca, como eu disse no início. Aí, de repente, alguém vai lá e fala, não, eu vou adotar, por um outro motivo que não seja amor, né? Aí a gente lembrou daquele caso da promotora aposentada, lembra, Loura? Me lembro que batia da menina, né? Vera Lúcia Gomes, que está presa por maus tratos da filha adotiva de 2 anos. Esse caso aconteceu aqui no Rio de Janeiro, está fazendo 1 ano nesse mês que esse caso aconteceu. Ela batia na criança de 2 anos, deixava presa no terraço com o cachorro. Então a gente quer lembrar aqui que a adoção tem que ser um ato de amor, né? E não um ato premeditado para uso de segundas intenções, para o seu deleite, né? Então a gente só queria dizer bom dia hoje, tocando esse lado da vida, do cotidiano e do dia a dia. A gente não vai parar aqui, a gente vai continuar buscando alternativas, e eu tenho certeza que se hoje nós conseguirmos aqui, né, tocar o coração de uma pessoa aí do outro lado, e que realmente vá, né, para esses locais onde se inscreva, tem todo um processo, e que uma dessas crianças, né, vá parar na sua casa com muito amor, a gente sem dúvida nenhuma terá cumprido o papel de uma vida, né? É isso que a gente sonha quando trabalha e tem a oportunidade de chegar na sua casa com tanto carinho. O celular e a bolsa do rapaz não foram levados. Eu queria completar essa fala da Ana Maria Braga apresentando o seguinte slide. Essa é a situação hoje da adoção no Brasil. Nós temos de um lado aqueles brasileiros cadastrados no CNA e, no outro lado, o perfil das crianças aptas à adoção. E vocês vão ver alguns números bastante conflitantes. Nós temos as 28.872 pessoas na fila de adoção contra 5.500 crianças e adolescentes inscritas.
38% não se importam com a cor da pele, 65% são negras ou pardas. 59% são indiferentes em relação ao sexo da criança. 56% das crianças aptas à adoção são do sexo masculino. 18% aceitam adotar irmãos e 36% possuem irmãos também aptos para adoção. O dado que é mais gritante, ao meu ver, é o do 90% desejam crianças de até 5 anos, quando 91% das crianças a serem adotadas têm 5 anos ou mais. E esta é uma progressão geométrica absolutamente injusta, porque a cada ano que se acrescenta de vida nessa criança, ela vai vendo as suas chances de adoção diminuírem de forma brutal. E elas vão permanecer no abrigo. E aqui, mais uma vez, eu vou falar da minha experiência. Eu não posso falar, eu não sou técnico no assunto, mas eu vou falar da minha experiência pessoal. Por melhores que sejam os abrigos, por mais bem equipados que sejam os abrigos, por mais que eles tenham o famoso casa, comida e roupa lavada, não deixam de ser depósitos de esperanças. São depósitos de esperanças. E esperanças que vão se desvanecendo a cada dia que passa e a cada criança mais jovem do que eu que foi adotada. Imaginem o que vai se passando e como nós estamos formando esses futuros adultos, que um dia eventualmente vão estar naquele farol ou na portaria daquele condomínio assaltando alguém para tirar o celular, porque ninguém teve pena de mim. Por que eu vou ter pena? Em resumo, a coisa é assim. Nós vivemos no mundo, e isso é uma situação mundo cão, como eu chamo, que nós ainda continuamos. 90% só querem crianças de até 5 anos. Isso tem uma grande razão. O porquê disso? E 91% tem 5 anos ou mais. Por que as pessoas querem crianças só até 5 anos? Porque não tem história. Porque eu vou saber quais são as coisas ruins que essa criança está trazendo com ela. Porque ele já deve ter aprendido tanta besteira. Não é isso? Aí eu penso em alguns casos, que hoje ela é pastora dentro do presídio, eu não sei como que isso pode acontecer. Eu penso numa Suzane von Richthofen, uma filha biológica de uma família aparentemente bem estruturada. A gente nunca sabe o que acontece dentro da porta da casa de alguém, mas aparentemente era uma filha biológica com todas as condições, né, de temperatura e pressão, como eu chamo, de funcionar, e não funcionou. Matou a família inteira. Tem outro caso do rapaz que era um publicitário, filho do publicitário, que matou lá, também é filho biológico, por causa do vio mental de novo. Essa questão do preconceito, porque traz uma história. Todos nós trazemos uma história. Mendel, que era lá um pastor alemão, há muitos anos atrás, ele fazia as experiências que alguns de nós aprenderam em aulas de biologia, com as suas famosas lentilhinhas. E eles mostravam para a gente as probabilidades de você ter um piradão na família, as probabilidades de você ter um Jack Estripador na família, sendo biológico ou não, gente. Vai aparecer. Mendel está lá provando essa coisa toda. Então, isso aqui demonstra a nossa casa grande senzala. Eu quero pegar uma criancinha para criar. Quantas vezes nesses 3 anos eu ouvi isso? Você pegou para criar? Falei, não. Nasceu de mim. Meu filho. Não tem para pegar para criar. Pegar para criar, a gente pega cachorro, pega passarinho, pega tartaruga, pega peixinho. Não pega gente. Aqui está o nosso grande problema ainda, Casa Grande e senzala. Aí nós vamos falar agora da adoção tardia. A adoção tardia é um baita do preconceito. É preconceito.
Segundo essa aqui, a adoção passo a passo, né, do abrigo lá da AMB, essa expressão reforça o preconceito de que a adoção é prerrogativa de recém-nascidos e bebês. Isso é adoção. Porque a adoção tardia é um outro departamento, né? E isso resume o drama dos que esperam por um novo lar de abrigo em abrigo. Então, quem tem o direito de ser adotado é bebê e recém-nascido. Os outros vão ficando. E aqui, eu não estou falando, eu assisti há algum tempo atrás uma reportagem de um casal fantástico. Eu não tenho essa estrutura emocional para o que esse casal tem. Eles chegaram uma vez a um determinado abrigo e viram lá dentro do berço uma criança. Eu acho que na literatura espírita nós temos o João do Caixão, o Zé do Caixão, que era o menininho que que ficava dentro de um caixotinho. Ele não falava, ele não se mexia, ele tinha tudo aquilo que a gente possa imaginar que o espírito detonou o seu perispírito, ele tinha. E esse casal entrou num abrigo e foi lá no fundo e viu no berço uma criancinha dessas toda deformada. E falou assim, essa criança aqui? Ah, não, essa criança não é para adoção. Como não é para adoção? Ninguém quer. Eu nem comecei a falar das crianças com problemas mentais, as crianças ditas especiais. Essas nem aparecem nas estatísticas. E está assim. Essas crianças especiais não aparecem nas estatísticas. Por que será? Porque é aquilo que a moça do abrigo falou, ninguém quer, ninguém vai adotar mesmo. Então a gente alimenta, a gente lava, a gente troca a roupa da cama e deixa. Um dia Deus se encarrega. Triste realidade. Olha a fotografia das criancinhas pedindo dinheirinho no trânsito. Nós temos uma série de campanhas de adoção. Aliás, a adoção é uma coisa que ultimamente fala-se bastante, né, de sensibilizar as pessoas para a adoção. Mas na realidade, o que nós vimos naqueles números do slide anterior, não é a questão de a gente aumentar o número de candidatos a pais inscritos na justiça, mas desmistificar o mito de que existe um modelo ideal de filho. Segundo essa psicóloga, não precisamos de mais cadastros e sim de pais com novas mentalidades. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de passar para fazer um cadastro no fórum, se candidatar à adoção. Então você recebe uma folha, eu não sei, ou eu sou muito mole, ou eu não sei o que acontece comigo. Eu recebi uma folha que parecia uma lista de supermercado. Eu cheguei em casa, né? Chegamos em casa e falei, ele tem uma lista de supermercado aqui. Então você tem assim. Isso eu quero, isso eu não quero, isso pode, isso não pode. Isso eu quero, isso eu quero, isso pode. É uma lista de supermercado e você está classificando o modelo ideal de filho. E se você não preencher essa ficha, você não se cadastra, você não é inscrito. Mas aquela criança que está lá no abrigo sonhando com você, e ela sonha com você todos os dias. Ela não sabe quem é você, mas ela sabe que você está pensando nela. Ela não está preocupada com essa ficha de supermercado que você tem que preencher. Então eu acho que alguma coisa deveria acontecer nesse sentido. É desumano. Você se sente ali. Eu me recordo, um caso especial, eu não tenho condições psicológicas, não tive, porque eu tinha que preencher uma ficha de supermercado, de adotar uma criança tetraplégica com doença terminal incurável, porque também é uma das perguntas que eles te espremem de uma forma tamanha que você se sente assim, você tem vontade de sair correndo. Por isso que existe no Brasil a tal da adoção à brasileira. E a adoção à brasileira que nós conhecemos é assim, e eu tenho casos muito próximos de mim. Então eu assisto aquela mocinha que não quer ter o bebê, eu faço todo o pré-natal que ela tem que fazer, acompanho, e no hospital a gente dá um jeito, na hora que a criança nascer, você sai com o bebezinho debaixo do braço, como nós vimos nessa novela das 8, mais ou menos uma coisa desse gênero, novela das 9, que é das 8. Essa é a adoção à brasileira. Só que essa adoção à brasileira,
Eu assisti a palestra aqui da doutora Maria Isabel, da Vara da Infância e Juventude, e isso dá cadeia. Isso dá cadeia. Isso dá problemas. Então, assim, não adianta visitar o Ceará, que se a gente for lá para Morro Branco, a gente vai ser atendido por umas criancinhas que fazem turismo local. Tipo assim, elas começam a te falar sobre o turismo local, e se você interrompe, ela começa tudo de novo. Eu já entendi, filho. Não. E tem um monte de criancinhas assim, você pode levar uns 5, 6 aqui para o sul, não tem problema. As mães pedem até para você trazer. Isso não funciona. Isso é a adoção brasileira. Mas às vezes, quando você vê as exigências no cadastro, você tem vontade de correr do fórum. Você tem vontade de correr do fórum. E a gente volta para Casa Grande Senzala. Então você pega alguém para criar. E a coisa não é assim. Primeiro, não existe um modelo ideal de filho. Quando nós estamos gerando um filho aqui dentro, hoje em dia existem os métodos da medicina para dizer se a criança vai nascer com tal ou qual doença. Nós sabemos até casos que eventualmente a criança não vai viver muito tempo. Mas, e aí? Você vai fazer o quê? É uma existência que já está lá. Então as coisas não funcionam assim. É prestar atenção nas decisões. Essa frase eu li, eu ouvi, e aqui quando eu vi esse homem falando essa frase, eu chorei. Porque filho é de algum momento até a vida inteira. Quando eu penso na doutora Marlene Nobre Rossi, da Associação Médica Espírita do Brasil, que tem um livro maravilhoso que chama O Clamor da Vida, e quando ela fala que onde começa a vida e aonde termina a vida. E filho? Filho começa em algum momento e filho é para a vida inteira. Então não tem filho que começa a ser meu filho quando ele é bebê, ou quando ele tem 5 anos, ou quando ele tem 6 anos. Ele é filho em algum momento. Ele nasceu em mim em algum momento. Não importa a idade cronológica, biológica dele. E eu quero apresentar para vocês esse vídeo do Projeto Aconchego, que é uma das boas iniciativas que existe no Criança Esperança. Você vai conhecer agora um menino chamado Alessandro. Ele é um belo exemplo de sucesso do Criança Esperança, uma parceria TV Globo Universidade. Alessandro conquistou uma família através do programa Caminhos para a Adoção do projeto Aconchego, apoiado pelo Criança Esperança. O programa ajuda quem quer adotar crianças com mais de 2 anos de idade. Levado e brincalhão, Alessandro anda impossível, como todo moleque de 10 anos. O que houve, rapaz? Adotado aos 7 anos, Alessandro é uma exceção. A figura idealizada do bebê prevalece no imaginário de quem quer adotar. O bebê está sempre limpinho, cheirando a perfume, óleo disso, óleo daquilo. Roberto e Helena já tinham Gabriel, mas quem disse que filho tem de ser desde o nascimento? Filho é de algum momento até a vida inteira. Existem hoje em Brasília 160 crianças à espera de adoção e na outra ponta 430 famílias querendo adotar. É de se esperar, portanto, que nenhuma criança fique sem família. Se for bebê, isso é verdade. Mas se a criança tiver mais de 2 anos, não é incomum a desistência dos interessados. Geralmente, os candidatos preferem crianças recém-nascidas, às vezes brancas, sem irmãos, né? Sem muita história. Esta é a reunião do Projeto Aconchego de Brasília. A gente tem muita urgência para adotar, mas não pode ter pressa. Candidatos a adotar, pais e mães que já adotaram, em comum, dúvidas e angústias da adoção tardia. Você tem um bebê, você já tem mais ou menos um cronograma. Ele vai sentir cólica, ele vai chorar, ele vai precisar de peito. Uma criança de 6 anos que vem com o histórico que eles vêm, que vivencia o que eles vivenciam, você não sabe qual vai ser a cólica dele. Deixa eu pentear o seu cabelo? Não. Deixa eu vestir você? Não. Deixa eu tocar em você? Não. E aí você falando, meu Deus, e meu marido falou assim,
Era isso que você esperava? Eu falei, não. As crianças brincam na sala ao lado, enquanto os pais entendem por que elas vêm com uma casca de proteção. Com o tempo, ele vai endurecendo, ele vai tendo uma outra camada. Agora, se as nossas crianças, a adoção tardia, elas não tivessem endurecido, aconteceria isso com elas. O projeto ajuda cada um a encontrar um jeito de romper a casca e entender a criança. É um lugarzinho onde eu consiga começar a quebrar com cuidado direitinho. Parece que pelo meio é mais suave. Com todos os acertos e, claro, com os erros da aprendizagem. Esmigalhou. Esse momento aqui pra gente é essencial, ele é fundamental. Filho não sai da gente, né? Filho entra. Cada dia que você tem mais intimidade, cada dia que você se aproxima mais. E assim é a relação de filiação. Como Alessandro entrou na vida de Roberto e Helena, para nunca mais sair. Aquele amor doidinho assim dentro, sabe? Que de vez em quando a gente para assim, fica olhando para a carinha dele e pensa, cara, como eu gosto desse menino. Eu, toda vez que eu vejo esse vídeo, eu choro. Porque o sentimento é exatamente isso. Eles entram no nosso coração. E esse grupo de apoio, infelizmente, nós não temos na cidade de Itu. E é muito importante, porque um dia a criança chega, ela fica um final de semana, ela fica 5 dias, e de repente ela está em casa. E é como disse aquela outra mãe, um bebezinho, você sabe quando tem cólica, um choro de cólica, o choro de fralda cheia, o arrotinho azedo ou não. Agora, uma criança de 6, 7 anos, você não sabe o que é aquele choro. É difícil quando você vê a criança na sua frente travada, você não tem acesso a ela, e você não sabe o que fazer. Quantas vezes eu não soube o que fazer e tive que recorrer à assistência técnica, porque eu não sabia o que fazer. Um grupo de apoio como esse que existe, o Projeto Vida em Indaiatu, apoiado aqui pelo ABID, Associação Beneficente ABID. Eu tive há poucas semanas com a doutora Maria Isabel aqui na promotoria da Infância e Juventude em Itu, e ela falou que é mais do que necessário que se fortaleça, que se crie um grupo desses em Itu, porque você tem o teu pacotinho em casa e não tem outros pais para trocar a experiência com você. Você vai tocando de ouvido, e quando a gente toca de ouvido, a gente mais erra do que acerta. E aquele ovinho cozido que estava com a casquinha dura, ele é tão molinho e tão quente por dentro. Basta a gente saber como ir abrindo aquela casquinha devagarzinho. E se a gente não fizer aquilo direito, aquilo rompe. Muita gente fala assim, essa criança vem tão embrutecida do abrigo. Meu Deus, se ela não tivesse se fortalecido ao longo dos anos que ela ficou dentro do abrigo, ela não teria sobrevivido aos maiores, aos que violentam dentro do abrigo, aos que abusam, aos próprios profissionais despreparados que abusam das crianças dentro de abrigos. Isso acontece, isso é uma realidade. Eu estive em entrevistas com crianças para adotar, que eu olhei para a profissional que me apresentou a criança e falei, essa mulher é uma louca. Mulher é uma louca. Numa determinada situação, uma profissional que se diz psicóloga me deixou numa sala com 15 por 5 mais ou menos, com azulejos brancos até o teto, com 2 bancos de cimento azulejados de branco também, e com janelas, e falou assim, você tem 1 hora para ficar com a criança para saber se você quer ficar com ela. O que é isso?
A criança olhou para a minha cara e nós ficamos ali 1 hora. Fazendo o quê? Isso é despreparo também. A gente tem que pensar nisso. Os grupos de apoio servem também nessa questão. Antes de adotar uma criança, vá fazer parte de um grupo de apoio, vá conhecer das dificuldades, das reações, das coisas que acontecem. Isso é muito importante. Eu quero agradecer a presença da Elisa, a presença da Adriana, do Abide, de Indaiatuba. Conheci o projeto com a Elisa aqui, numa palestra aqui, porque quando eu estava inscrito no cadastro, é por obrigação pelo ECA, você fazer parte do cadastro, de treinamento, mas não existe na nossa cidade. Você tem que ir fora da cidade para esse apoio, mas quando o bicho está pegando em casa, não dá para ir na cidade vizinha. Né? Um filho nasce quando o coração resolve parir. Criança, sabe, o filho nasce, útero a gente aluga, coração a gente não aluga, não tem como. Falar mais uma vez o Dia Nacional da Adoção. Aqui nós temos alguns famosos. Gosto muito do casal Brad Pitt e Angelina Jolie. Pode falar o que for do casal. Eles têm filhos de todas as cores e nacionalidades. Eu acho isso maravilhoso. Eles têm filhos. A Elba Ramalho e o Marcelo Antoni, que tem lá também o seu filhotinho. Bom, rapidamente, porque já está esgotando meu tempo, já vamos jogar pedra. Filhos adotivos na visão espírita. Agora eu vou puxar um pouco mais para a questão espírita, ok? A adoção constitui maior exemplo prático da mágica cristã. Faça aos outros o que gostaria que lhe fizessem. Mas a adoção não é apenas um gesto caridoso. Existem comprometimentos espirituais. Na realidade, não é assim. Existem fechadinho, quadradinho. Não é regra. Não é regra. Mas existem comprometimentos espirituais entre o adotado e o adotante. E a providência divina se encarrega de colocar esses espíritos novamente em convívio salutar para o adiantamento moral de cada um. Lógico, o primeiro momento, o primeiro local de reajustamento de espíritos afins ou não é aonde? Na família. Se a união dessas almas não é possível através de laços de consanguinidade, elas serão aproximadas por intermédio da adoção. Temos essa informação no livro E a Vida Continua, de André Luiz. Então aqui tem afirmativo que existem comprometimentos espirituais. Mas eu quero passar um breve relato da nossa querida Terezinha Oliveira, que já desencarnou a coisa de um mês e pouco, e ela fala sobre essa questão. A adoção de crianças é também programada pela espiritualidade? Sim, a adoção de crianças pode ser programada na espiritualidade. Entretanto, nem sempre, porque a adoção fica, geralmente, naquela deliberação da pessoa, fazer ou não fazer. Nós temos liberdade para agir neste mundo. Então, podemos adotar uma criança sem que isso absolutamente estivesse programado, obrigado espiritualmente. Mas, sem dúvida, a adoção de alguém órfão ou desamparado é uma ação muito meritória diante de Deus. Segundo Richard Simonetti, há espíritos que reencarnam para serem filhos adotivos. Essa situação faz parte das suas provações, porque no passado comprometeram-se em relação aos deveres familiares. Voltam ao convívio dos companheiros do pretérito sem um laço de consanguinidade, destinados a valorizar a vida familiar. Nós temos uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que nos fala exatamente isso sobre o honrar pai e mãe, sobre o amor filial. Então, assim, qual é a nossa função como pais? Nós apresentamos, nós oferecemos. Seremos cobrados não pelo Pai, mas pelo universo sobre o que fizemos ou deixamos de fazer. Da mesma forma, nossos filhos, se não souberam, se comprometeram em relação aos deveres familiares, vão voltar
nova vida com os companheiros, mas na função de adotado. Por quê? A adoção significa amor incondicional. E todas as vezes que nós reencarnamos com uma questão provacional bastante forte, tem tudo a ver, sim, com o nosso comportamento em encarnações anteriores. Mas a reencarnação não é um processo punitivo, como pensam muitos. A reencarnação é um processo educativo, como diria Tenauer Novaes. Adoção, reencarnação, um processo educativo. A minha querida doutora Marlene Nobre: um filho biológico pode ser um espírito que reencarnou para resgate naquela família, causando-lhe muitos problemas. Suzanne von Richthofen. A frase dela. Ao passo que o filho adotivo poderá ser um espírito afim que vem trazer felicidade, ou vice-versa. Desta forma, ter um filho adotivo ou biológico será sempre para a família um meio de ressarcir débitos pretéritos, direta ou indiretamente, sejam esses débitos pela família ou dele, filho. Não significa necessariamente que o que hoje vem como filho adotivo que seja o que vem resgatar, mas ele vem trazer uma oportunidade de redenção via amor para aquela família. Nossos filhos não são nossos filhos, já dizia o nosso amigo Gibran. São antes irmãos. Os corpos que têm são filhos dos nossos corpos e nada mais. Os chamados filhos adotivos são os filhos do coração. Estão unidos a nós por indestrutíveis laços espirituais. E isso que destrói muitos argumentos que a doutrina dos espíritos destrói os laços familiares. Muito pelo contrário. Os verdadeiros laços são esses, são os laços espirituais. Todos nós aqui nos conhecemos. Já nos vimos e já fizemos parte das existências uns dos outros, creiam-me. Allan Kardec: não são os laços de consanguinidade os verdadeiros, e sim os de simpatia e da comunhão de ideias. No Livro dos Espíritos, na questão 205, a doutrina da reencarnação amplia a função dos laços de família. O Grifraimel, com relação à questão de... ele fala função dos laços de família. Ele não tipifica qual família, ele fala laços de família. Enquanto família é uma proposta de vivência de fraternidade entre espíritos afins e mesmo não afins, que têm ajustes a realizarem nas suas existências, tanto entre filhos legítimos como os filhos adotivos. E Emmanuel: a doutrina nos mostra que no vizinho ou no servo pode achar-se um espírito a quem tenhamos estado presos pelo laço da consanguinidade. Tema muito atual, tema difícil. A adoção por casais homossexuais. Partindo-se do pressuposto que aceitam-se casais homossexuais. Então nós já avançamos um pouquinho mais. E quando você fala em casais homossexuais, é porque você já aceita, já é uma coisa praticamente institucionalizada. Nosso grande amigo Raul Teixeira. Mas antes de falar sobre Raul Teixeira, eu quero mostrar um depoimento do Dr. Jacob Pinheiro Goldberg, que é um psicólogo que eu reputo de nome nacional, e ele fala sobre essa questão da adoção por casais homossexuais. A figura de pai e de mãe, essa figura de proteção, ela independe da condição de hétero ou de homossexualidade. O que se espera e o ideal é que se trate de pessoas que assegurem para a criança uma vida razoável, uma vida possível de ser integralizada, independentemente de preposições. Toda a experiência contemporânea assegura que o exercício do amparo e do zelo por filhos
se faz através do afeto. Então, a adoção por casais homossexuais de crianças só deveria depender, única e exclusivamente, da competência desse casal de educar e criar os seus filhos para a vida e para a realização pessoal. Acho que aqui ele falou tudo, né? O que essas crianças precisam é de amparo, abrigo, carinho. Né? Raul Teixeira coloca da seguinte forma: o amor não tem sexo. Como é que podemos imaginar que o melhor para uma criança é ser criada na rua ao relento, submetida a todo tipo de execração, a ser criada, nutrida e abençoada por um lar de casal homossexual? E quantas vezes a gente ainda ouve essa frase: melhor deixar na rua morrendo, ser atropelado, do que ser criado por um lar de casal homossexual. Aí tem os outros que dizem que muita gente assevera que essa criança corre sérios riscos. Mas que riscos? Estamos acompanhando as crianças correndo riscos nas casas de seus pais heterossexuais todos os dias. Quantos boletins de ocorrência nós temos sobre abuso sexual doméstico cometido pelos pais heterossexuais? Outros afirmam que a criança criada por homossexuais poderá adotar a mesma postura, a mesma orientação sexual, o que também é falso. A massa de homossexuais do mundo advém de lares homossexuais. É só uma questão de fazer a conta. Vamos fazer essa conta? Então, temos que concluir que são os casais heterossexuais que formam homossexuais. Eu vou à justiça. É questão de saber pensar. É uma questão de lógica. Não devemos entrar nessa discussão que é tola e preconceituosa. Aquele que tem amor para dar, que dê. Dê amor. Amemos nossos filhos sem cogitar se nos vieram aos braços pela descendência física ou não, com o embargo abençoado com o que o céu nos presenteia. E Emmanuel recorda que, em última instância, qual seja nossa posição nas equipes familiares da Terra, qual seja a nossa posição nas equipes familiares, ele não tipifica o que é uma família, ele fala em equipe familiar. Somos, acima de tudo, filhos de Deus. Aí uma imagem chocante, muitos casais homossexuais, está lá: toda criança merece viver em família. E todos me parecem aparentemente bastante felizes. Eu queria também deixar um recado, que tudo na nossa vida são escolhas. Nós escolhemos. Então, num caso, não praticar um aborto, não jogar a criança no lixo, nós vamos estar negando esse espírito a oportunidade de um reencarne, de um reaprendizado, de um refazer. Dê em adoção. Existe um instrumento jurídico que possibilita isso exatamente. Não quer ter a criança, entregue em adoção. Não joga no lixo. Aquelas imagens deprimentes que a gente vê de criancinhas em sacolas boiando no rio, ou sendo achadas em matagal. Eu não consigo visualizar esse tipo de coisa. E quero terminar. Existe um universo muito maior de coisas a se falar a respeito. Mas eu quero colocar como imagem final a história de Silvia. Silvia eu creio que vai tocar a todos. Silvia era uma menininha de 7 anos quando a mãe dela cometeu suicídio. Então, ela foi morar com a avó porque o pai, alcoólatra, tinha sumido no mundo. Mas a avó era esquizofrênica, daquelas de tirar a roupa e perambular pelas ruas da cidade. Às vezes Silvia estava no banco escolar
E a diretora da escola chamava para ir socorrer a avó correndo nua em torno da escola. Vivia com a avó e com um tio, e quando fez 9 anos de idade, o tio a violentou. Sem aguentar aquela situação de pobreza, dificuldade, ela preferiu fugir. Aos 12 anos, morava na rua. Aos 13 para 14 anos, ela se apaixonou, conheceu um rapaz e acabou engravidando. Mas ele não tinha certeza que o filho era dele. Ele dizia: você anda com tantos? Como é que eu vou saber? Se fosse uma época em que algum sonho com uma época assim, as pessoas descartassem os seus problemas, uma gravidez indesejada, vai lá e tira, ela certamente teria sido estimulada a isso. Só que se ela fizesse isso, eu não estaria aqui cantando, porque eu sou o filho de Silvia. Então eu ando por aí falando para as pessoas para meditar melhor acerca das escolhas, até porque optar pelo aborto não é optar pelo direito do seu corpo, é optar pela morte de alguém que deveria ser protegido. Eu compus essa canção para aqueles, como eu, que sonham com uma sociedade em que o que incomoda não seja descartado, seja amado e transformado. Eu sou a prova viva de que, se você disser sim para o amor, por mais difícil que seja a situação, tudo fica bem no final. Sim, quando eu tinha 8 meses de idade, minha mãe Silvia me entregou para minha avó paterna, que me cuidou o resto da vida. Aos 30 anos eu conheci minha mãe Silvia e pude agradecer a ela por ter me dado a chance de um dia estar aqui com o meu piano, perto de você, dizendo que o amor lava a multidão dos pecados. Essa voz, de onde vem, você não sabe e não saberá. Essa luz, aonde vai, só quem ama consegue enxergar. Não se arranca uma flor de um jardim só pra não ter que proteger, que regar. Uma vida é mais que um bem, é um dom. Quem é capaz de explicar é pra cuidar e zelar por seu destino pelo mundo. É pra só um segundo, é pra cuidar e zelar por seu destino pelo mundo. É pra amar, nem que seja pra viver só um segundo. Seja o que for, eu digo sim pro amor. Eu digo sim pro amor. Aos 10 anos de idade, o meu pai me adotou. E é a pessoa que eu mais amo. Muito obrigado.